Boa noite, meu amado, minha amada que nos assiste, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Moisés Costa e iremos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online da Igreja Batista em Joaquim Távora. A aula de hoje está imperdível, mas antes da aula começar, iremos levantar a nossa voz a Deus em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos abençoa. Tem misericórdia de nossa nação, do nosso país, que Tu possa, Senhor, estar nesse estudo, que Tu possa, Senhor, que possamos aprender mais, Senhor, contigo e possamos aprender mais da Tua palavra. É no nome do Teu Filho amado Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. De modo claro, a Bíblia nos informa da existência de certos seres ou personalidades chamados demônios, espíritos maus, espíritos familiares e espíritos imundos. Ambos os testamentos, Antigo e Novo, atestam a sua existência. O próprio Jesus Cristo ensinou a respeito desses seres. Uma grande parte do ministério de Jesus Cristo foi direcionada a dar alívio aos possessos, perturbados de espírito e lunáticos. Os evangelhos estão repletos de narrativas descrevendo o confronto direto de Jesus Cristo com eles. Como discípulo de Cristo, você está em sua luta permanente contra Satanás e suas hostes. Se quiser derrotá-lo, você terá que reconhecê-lo, bem como suas armas e estratégias. Assim como nosso mestre enfrentou e venceu a oposição satânica, nós também, os seus discípulos, teremos que estar dispostos a exercer autoridade em nome de Jesus, para derrotá-lo sempre que necessário. Vivemos num país assolado pela atuação satânica. A idolatria, que é uma forma de se cultuar Satanás, chegou junto com os nossos colonizadores. Tal abominação facilitou a disseminação do ocultismo, feiticismo, espiritismo, cultos afro-brasileiros e outras tantas arapucas demoníacas. A seguir, daremos algumas das vestimentas camaleônicas usadas por Satanás em nossos dias. Todas elas, direta ou indiretamente, estão ligadas às estratégias de nosso inimigo. Aí estão com seus diversos rótulos, que são o espiritismo, que é kardecismo, mesa branca, ou centros espiritualistas, que são os centros de baixo espiritismo, o candomblé, a umbanda, a quimbanda, a cartomania, que é o discernimento do presente, do passado e futuro por meio de cartas de baralho, a quiromancia, que é a leitura das linhas das mãos, a hidromancia, que é a adivinhação pela observação da água, a astrologia, que é a orientação pela observação dos astros, e o esoterismo, rosacrucianismo, seitas orientais, idolatria, humanismo, materialismo, racionalismo, ateísmo e etc. A lição de hoje é a lição de número 12, que tem como título O Discípulo e as Manifestações de Satanás. O estudo de hoje irá se dividir em 5 tópicos, e no primeiro deles iremos falar sobre a existência, personalidade e natureza de Satanás. A existência de Satanás é ensinada em 7 livros do Antigo Testamento, em Gênesis, em 1 Crônicas, em Jó, em Salmos, em Isaías, Ezequiel, Zacarias e por todos os escritos do Novo Testamento. É ensinado também pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Dos 29 textos sobre ele encontrados nos evangelhos, 25 citações são de Jesus. Satanás tem as características de uma personalidade, capacidade de planejar e falar. Pronomes pessoais são usados para referi-lo
e é tratado como um ser moralmente responsável. Satanás é um ser criado, embora espiritual, da ordem dos querubins, era o mais alto ser angelical de sua posição. Satanás foi um anjo perfeito em sabedoria, formosura, caráter e conduta. Ele habitava com Deus, mas o seu orgulho e as suas ambições ilícitas provocaram, sua queda, que o fez um inimigo de Deus. Satanás passou a ser um mentiroso, procurando sempre matar, destruir e roubar. É um desobediente inveterado. Veja alguns textos que falam da natureza de Satanás. Aí você, na sua casa, pode consultar alguns textos que vai aprofundar mais sobre essa existência, essa personalidade e a natureza de Satanás. Você vai encontrar textos em Efésios, capítulo 6, versículos 11 e 12, Ezequiel, capítulo 28, os versículos 14 e 15, Mateus, no capítulo 13, os versículos 25 a 29, em João 8 e 44, também no capítulo 10, versículo 10, e em 1 João, no capítulo 3 e versículo 8. O segundo tópico, ele vai falar sobre os nomes conferidos a Satanás. Satanás é o nome mais usado na Bíblia, 52 vezes, para designar o inimigo de nossas almas, e significa adversário. Diabo, que quer dizer caluniador, é usado 35 vezes. Satanás é também chamado de maligno, serpente, dragão, tentador, príncipe dos demônios, Beelzebu, que é aquele que está no mundo, o príncipe deste mundo, o Deus deste século, o enganador de todo o mundo, o príncipe da potestade do ar, o poder das trevas, o espírito que opera nos filhos da desobediência e o acusador. O terceiro tópico vai falar sobre a presente obra de Satanás. Satanás habita nos lugares celestiais, mas também anda rodeando a terra, em redor dos filhos de Deus, tentando-os. Para isso, ele possui seguidores angelicais e um reino de demônios, atualmente onde Satanás atua e habita. Você também pode ver isso nos textos de Efésios, capítulo 6, os versículos 11 e 12, Zacarias, capítulo 3, versículo 1 e 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Satanás ainda exerce controle geral sobre o sistema mundano, sobre o mundo político, o mundo eclesiástico e também o controle espiritual. Seu poder é destacado na Bíblia, tem grande poder sobrenatural sobre as forças da natureza, tem poder para usar o corpo de um animal para influenciar os homens, para infligir doenças físicas e mentais e para possuir o homem, que é a chamada possessão. E essa possessão é o domínio de Satanás sobre a totalidade de um indivíduo, ou seja, sua alma, seu corpo, seu espírito. Em tal situação, a pessoa é invadida por ele de tal forma que sua personalidade é violentada e anulada. Nessa situação, os demônios subjugam e habitam o indivíduo com capacidade e forças que desafiam as leis do conhecimento científico. Isso faz parte da estratégia satânica para impressionar e enganar o ser humano. Pode-se ver isso claramente na atuação dos espíritos e adeptos dos cultos afro-brasileiros. Isso não significa que Satanás detenha esse poder exclusivamente. Tal poder é somente permissivo e com certos limites. Ele não tem autonomia. Até onde vai o poder de Satanás? Você pode achar a resposta dessa pergunta nos textos de Jó, no capítulo 1 e o versículo 12, e em 1 João, no capítulo 5 e o versículo 18. O diabo usa métodos variados, dependendo das circunstâncias. Com relação a Deus, ele usa a calúnia, opondo-se à sua obra e procurando imitar o seu trabalho. Com relação às nações, o diabo engana, debilita e ajunta-se para o Armagedon. Com relação ao povo de Deus, o diabo acusa e calunia, impede o seu trabalho, semeia o joio no seu meio, incita perseguições,
tenta-o com dúvidas e descrenças, procurando influenciá-lo para que execute seus propósitos, além de empregar seus maus espíritos para arruinar a vida espiritual. E com relação aos não salvos, o diabo cega seu entendimento ao Evangelho de Cristo, arrebata a palavra de Deus dos corações, usa alguns para se oporem à fé, tentando-os para que mintam e incite-os ao crime. Então são várias atuações malignas, né, que Satanás atua e faz no meio dos seres humanos. Então devemos ter muito cuidado, devemos estar orando bastante para não cairmos nesses laços e nessas ciladas. O tópico 4 vai falar de Satanás e a obra redentora de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi manifestado para destruir as obras de Satanás, que por sua vez procurou anular a obra de Cristo. Satanás tentou usar um dos discípulos para impedir que Jesus completasse a sua obra, pois sabia que através dela seria derrotado. Incitou líderes judaicos a matarem Jesus. Entrou em Judas para atrair Jesus, mas não conseguiu seu intento. Jesus Cristo já via a derrota final do diabo. Na cruz, Satanás é julgado e expulso. Seu poderio de morte foi anulado. Agora, Cristo coloca-se entre o crente e o poder de Satanás e exerce o seu ministério redentor de intercessão contínua. A vitória dos salvos sobre Satanás se encontra no sangue do Cordeiro. E agora vamos para o nosso último tópico, que é o tópico 5, que fala sobre a nossa atitude para com Satanás. Quais atitudes devemos tomar? Então, nesse tópico, iremos falar de algumas. Lembre-se de que Satanás é um ser criado, portanto, ele é finito, que Deus lhe impõe limitações, que o poder de Cristo é infinitamente maior, que o crente em Cristo tem o poder de resistir-lhe e que Satanás já está julgado e conhece a sua sentença. Outra coisa, devemos lembrar-se de que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia, por isso não devemos ter medo de Satanás. Lembre-se também do ministério intercessório de Jesus Cristo. Considere Satanás um ser limitado por Deus e dotado de poderes relativos, principalmente quando nos conscientizamos de que Jesus Cristo é bem maior e mais forte do que ele. Use sempre da oração para que Deus o livre do mal. Seja sempre vigilante e sóbrio, não dando lugar à vida dominada pelos instintos da carne. Nunca fale de Satanás com desdém ou provocação. Não dê muito ibope a Satanás, ou seja, não dê mais importância do que lhe é devido nos seus pensamentos e conversações. Lembre-se de que precisamos sempre do auxílio divino e que Deus é fiel e há de nos guardar do maligno. Lembre-se de que os nossos meios para a vitória são o sangue de Jesus Cristo e a palavra de nosso testemunho. Revista-se da armadura de Deus para melhor resistir ao maligno. Temos à nossa disposição armas poderosas. E por fim, use da autoridade do nome de Jesus Cristo para desfazer as obras satânicas. E chegamos ao final de mais uma aula. Concluímos a aula de hoje entendendo que os discípulos de Cristo precisam saber que a atuação de Satanás nem sempre ocorre de forma mirabolante e assustadora. A ideia de que ele é um ser monstruoso, dotado de rabos, chifres, dentes de vampiro, unhas compridas e que vive espetando as pessoas com um enorme tridente é um conceito falso. Essa mentira nasceu na mente do paganismo e não encontra respaldo bíblico. Pelo contrário, a Bíblia ensina que ele pode apresentar-se como um anjo de luz. Além do mais, ele pode se apossar de pessoas e fazer delas instrumentos eficazes na obtenção de seus propósitos. É bom lembrar que a Bíblia ensina que nós, os discípulos de Cristo, somos templo do Espírito Santo. Tal fato proporciona um privilégio espantoso. Jamais o diabo poderá nos possuir. Em 1 João, no capítulo 5 e 18, você vai ler mais sobre isso.
estamos selados e protegidos pelo Espírito Santo de Deus que em nós habita. Amém. Então, se você crê nisso, resista, ore e tenha ousadia para sempre estar decretando a derrota de Satanás. Você tem que estar sempre em oração e confiante que Deus sempre será mais poderoso. E a aula de hoje chegou ao fim. Eu agradeço a você que esteve aí conosco estudando um pouco da palavra de Deus. Nossa revista também está chegando ao fim e semana que vem estaremos na nossa última lição, que é a lição de número 13. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Para você que gostou e é inscrito em nosso canal, pode estar lá dando aquele like, aquele joinha. Se você não é inscrito, pode estar se inscrevendo. Você também pode estar nos visitando nas nossas redes sociais, no Instagram ou Facebook, ou se preferir, nos fazendo uma visita pessoalmente. Nosso endereço é Rua Professor Carvalho 3071, no bairro de Joaquim Távora. E eu desejo a você que ficou aqui conosco, amado irmão, amada irmã, uma excelente semana, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu casamento, o seu trabalho, os seus estudos, e que você possa estar sempre estudando mais da palavra do Senhor, conhecendo mais dos mistérios e conhecendo mais dos segredos que a palavra de Deus contém. E eu vou ficando por aqui, até semana que vem. Um abraço e tchau!